corajosos. Hoje eu vou contar mais uma lenda urbana do Brasil, mas antes, não esquece de dar aquela moral. Deixa o seu joinha se puder. Se inscreve no canal pra tá dando forças pra gente continuar contando histórias como essa. A lenda do corpo seco. Prepare-se para ouvir a história macabra do corpo seco. Uma lenda que se arrasta pelas sombras e tem o poder de aterrorizar até os corações mais valentes. Esta é a história de uma criatura que desafia a morte, trazendo consigo uma maldição de temor eterno. Em uma pequena vila no interior do Brasil, vivia um homem cruel e insensível chamado Antônio. Conhecido por sua maldade e egoísmo, ele nunca respeitava ninguém, nem mesmo sua própria mãe, a quem maltratava e humilhava sem piedade. Quando Antônio morreu, sua alma foi recusada tanto pelo céu quanto pelo inferno. Tamanha era sua maldade. Assim, ele foi condenado a vagar pela terra como um corpo morto, mas não enterrado, um corpo seco. Dizem que o corpo seco é um cadáver que se recusou a apodrecer. Seu corpo está seco, desidratado e encolhido, com pele rígida e esticada sobre os ossos. Seus olhos são cavernas escuras e sem vida, e sua presença traz um cheiro fétido de morte e decomposição. Aqueles que cruzam seu caminho sentem um frio intenso e uma sensação de desespero. A lenda conta que o corpo seco se esconde nas matas e estradas desertas, esperando por viajantes incautos. Ele surge das sombras, movendo-se com uma lentidão aterradora, mas inevitável. Seus dedos são longos e ossudos, prontos para agarrar qualquer um que se aproxime. Antônio, agora um corpo seco, não encontrou paz em sua morte. Sua existência é um tormento eterno, um reflexo de sua vida de crueldade. Ele é uma entidade sedenta por vingança, assombrando aqueles que se atrevem a entrar em seu território. Dizem que ele tem o poder de drenar a vida das pessoas, deixando-as fracas e doentes. Alguns relatos e encontros assustadores com o corpo seco aconteceram, como o desaparecimento de Joaquim, que em 1965, um agricultor chamado Joaquim decidiu explorar uma área remota da floresta para encontrar novas terras para seu cultivo. Ele nunca mais foi visto. Sua esposa, preocupada, organizou uma busca e os restos de Joaquim levaram a um lugar onde o ar estava pesado e fétido. No chão encontraram apenas suas ferramentas em um círculo de terra seca, como se algo tivesse sugado toda a sua vida do solo. Os moradores acreditam que ele foi vítima do corpo seco. Outro relato, o pesadelo de Maria, conta que Maria, uma jovem moradora da vila, costumava atravessar um trecho de mata para visitar sua avó. Uma noite, ela demorou mais do que o habitual e a lua já estava alta quando ela iniciou sua caminhada de volta. Ela relatou ter sentido uma presença fria e maligna que a seguia. Quando olhou para trás, viu uma figura esquelética emergindo das sombras. Maria correu em pânico, sentindo os dedos ossudos quase alcançando seu pescoço. Desde aquela noite, ela nunca mais se aventurou sozinha na floresta. Outro relato foi sobre o encontro do lenhador, que em 1982, um lenhador chamado Paulo estava cortando a madeira quando ouviu um som estranho, como passos secos sobre as folhas. Quando se virou, viu uma criatura horrível, com os olhos vazios
e pele esticada sobre os ossos. Paulo tentou fugir, mas sentiu uma fraqueza súbita, como se a energia estivesse sendo sugada. Ele desmaiou e foi encontrado horas depois, fraco e delirante, murmurando sobre olhos de morte e dedos de esqueleto. A lenda do corpo seco é um aviso sombrio sobre as consequências da maldade em sua vida, sobre as consequências da maldade em vida. Antônio, condenado a uma existência eterna de tormento e terror, é um lembrete de que algumas almas estão além da redenção. Seu corpo seco e olhos vazios são um presságio de morte e desespero, um aviso para todos que ousam desrespeitar os mortos ou desafiar os limites da mortalidade. Quando você ouvir o som de passos secos ou sentir um frio inexplicável em uma estrada deserta, lembre-se da lenda do corpo seco, pois aqueles que cruzam seu caminho podem encontrar um destino pior que a morte, condenados a vagar pelo mundo como sombras, sempre à espreita, sempre famintos por vida. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, eu vou deixar aqui uma playlist lotada de histórias como essa. É só você ir lá e continuar ouvindo histórias macabras. No mais é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima história. Valeu!